Obrigada, Douglas. Muito boa noite a vocês que estão conosco aqui para mais um debate organizado pelo Centro de Estudos Psicanalíticos, o CEP, uma instituição voltada à formação e à transmissão da psicanálise e que acredita que o debate é uma forma de reconhecer as diferentes leituras das problemáticas sociais. Eu sou Marta Colaboni e farei a mediação do debate desta noite, 19 de novembro de 2021, com as nossas convidadas Silvia de Mello Paiva, Eliane de Cristo e o nosso convidado Arnaldo Domingos de Oliveira. O tema será relatos clínicos e suas repercussões no psicanalista. A ordem de fala será a seguinte: começaremos com Silvia de Mello Paiva, que é psicóloga, psicanalista, supervisora clínica e analista institucional, com formação e experiência em psicossomática e psicanalítica e com as suas especificidades na clínica com dependentes químicos. É coordenadora de grupos de estudo em psicanálise e pertence à equipe docente do SESC. É coautora dos livros Diálogos sobre Formação... Equipe docente, equipe docente do CEP. Do CEP, perdão. Perdão, cometi um ato falho na sua apresentação. E combinamos antes, viu, gente? Repassamos, inclusive, padronizar isso. Então, da equipe docente do CEP, do Centro de Estudos Psicanalíticos, e é coautora dos livros Diálogos sobre Formação e Transmissão em Psicanálise e Sonhos Privados, Psicanálise e Escuta Contemporânea. Depois de Silvia, quem ficará com a palavra será Eliane de Cristo, que é jornalista, psicanalista formada pelo CEP, mestre em Educação pela Universidade de São Francisco, pós-graduando em Psicologia Transpessoal e agora doutora em Linguística Aplicada, Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo, com um trabalho intitulado Mulher de Palavra, Encantada, Maldita, Bendita. E também é autora do livro O Menino que Rasgou Nuvens, e Anália Franco, Educadora e Seu Tempo. Na sequência, Arnaldo Domingos de Oliveira, que é médico, psicanalista, é supervisor do grupo de escuta pública de psicanálise, também da equipe docente do CEP, coautor dos livros Diálogos sobre Formação e Transmissão em Psicanálise, Sonhos Privados, Psicanálise e Escuta Contemporânea, também é coordenador de grupos de estudos psicanalíticos. Então, nessa sequência, teremos as falas e depois abriremos para o debate. Pedimos a gentileza que as inscrições sejam feitas levantando a mão que o ícone que a plataforma permite que se faça, e aí vamos abrindo os microfones para que vocês façam suas considerações, as suas perguntas e as suas contribuições. Combinamos assim, certamente teremos um bom e instigante debate. Agradeço e passo a palavra a Silvia. Bom, boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao CEP a oportunidade de estar aqui, aos meus colegas Arnaldo e Eliane, por permitir esse debate entre nós três essa noite, e fundamentalmente a todos os que abriram mão de uma sexta-noite para debater conosco, né? Então, agradeço a todos e vamos lá, né? Vamos abrir nosso trabalho, né? Contando um pouquinho da onde ele nasceu, o que eu tenho a dizer é o seguinte, né? A gente sempre ouve muito sobre o lugar da narrativa de casos clínicos na formação de um psicanalista. A preocupação é sempre em conseguir usar essa nossa experiência clínica na transmissão da psicanálise, mas hoje eu pretendo mesmo pensá-lo sobre uma outra perspectiva, que é a perspectiva dos seus efeitos no narrador analista e no seu trabalho, né? São muitas as oportunidades nas quais nós usamos os relatos de experiência clínica, na verdade, a supervisão, em notas sobre os casos, em publicações sobre casos clínicos, estudos de casos, seminários clínicos e por aí vai. Quando nós preparamos um caso
para uma exposição de qualquer tipo, eu penso que ocorre alguma coisa da ordem de uma inscrição no psicanalista que vale a pena pensarmos. Porque diferentes modalidades de relatos também têm efeitos diversos, tanto no narrador quanto no interlocutor. A condução do que vamos falar é bastante diferente da condução de um tratamento, na verdade, porque... Bom, por que estou dizendo isso? Porque a condução do tratamento é em si uma narrativa, né? O analisando conta a sua história, o analisando falando em associação livre, o analista nas suas narrativas interpretativas, né? Passa, então, que a análise tem, na maior parte das vezes, a via da oralidade, do discurso, né? Pensemos no que acontece quando nós vamos passar desse discurso oral para a construção, por exemplo, de um caso clínico para publicação, para uma escrita, né? Começa que o discurso na análise e a sua narrativa estão marcados por diferentes temporalidades. Um opera no tempo do inconsciente, que não coincide com a temporalidade da construção narrativa do ocorrido, já que não nos interessa o relato factual da clínica. Bom, o que nos interessa não é um discurso do tipo eu disse, ele disse, né? O que nos importa na transmissão está mais ligado na cinética, a atmosfera do tratamento, a sutileza de seus efeitos. É muito difícil transmitir o que opera no analista enquanto ele está no atendimento. Importante dizer que o relato das sessões não faz um caso clínico. Há algo do construto relacional que não está dito, não está no dito da sessão. Algo na dupla analista analisando, que se dá em transferência, torna cada uma das experiências em uma experiência absolutamente única. Por isso, a construção, né, a operação da construção do caso, né, tem que viabilizar alguma transformação, né? Quais os efeitos que a construção de um caso possibilita? Em primeiro lugar, pode-se deduzir que, em psicanálise, escrever a clínica implica necessariamente em construir um caso, né? Eu até peguei aqui um trechinho de Freud, vou ler só um trechinho aqui para vocês. Em Construções e Análise, Freud diz: a escrita opera de modo singular ao que se constrói em uma análise. No dizer freudiano, o analista, abre aspas, tem que adivinhar, ou melhor, construir o que foi esquecido com base nos indícios deixados. E mais adiante diz: seu trabalho de construção, ou se preferirem, de reconstrução, mostra uma ampla coincidência com o arqueólogo, que faz a escavação de uma localidade destruída ou enterrada, ou de uma edificação antiga. Eles seriam mesmo idênticos, não fosse o fato de o analista trabalhar em condições melhores e dispor de um material auxiliar mais extenso, porque se ocupa de um caso, de algo ainda vivo, não de um objeto destruído. Bom, isso já nos traz uma outra questão, já que um caso vivo está sempre em transformação. E o já dito já se modifica desde o momento da sua enunciação, talvez até por ela própria. Para avançarmos um pouco mais, nós precisamos pensar na diferença dessa exposição de um caso em supervisão e de outras modalidades. Porque na supervisão, protegidos pelo sigilo e pela confiança naquele que nós colocamos nessa posição, estamos automaticamente outorgando ao supervisor uma posição de uma determinada escuta que não é exatamente do caso clínico, mas das construções possíveis naquela dupla, com as suas nuances, né, com as marcas, com as questões transferenciais, contratransferenciais, com a escuta do analista que relata aquela situação clínica, seus pensamentos, sentimentos, hipóteses, enfim, não é do caso que se trata, né? E assim, nós vamos a uma supervisão esperando que ela proporcione mudanças, e que essas mudanças auxiliem o analista a se posicionar diante do que vive com o seu analisando, de modo que possa sustentar
o melhor possível sua posição subjetiva durante os atendimentos. Mas, neste caso, o objetivo do relato gera muitas questões, mas não é nisso que eu quero me concentrar. Por que não? Porque tem uma diferença que é fundamental. Porque a supervisão leva o que é da ordem do privado para um outro espaço privado e protegido, né? Assim como eventuais notas tomadas depois de atendimentos, que seguem a mesma lógica, né, que podem promover, sim, possibilidade de pensar a situação clínica, se implicar, estudar estratégia, reconhecer deslizamentos do trabalho, mas o espaço-tempo também é privado e protegido, só que agora solitário. Mas quando precisamos construir um caso clínico para publicação ou para uma exposição clínica, nós vamos partir do privado para o público. E isso nos leva a outras reflexões, né? Existem desdobramentos, né? Também se nós pensarmos na diferença entre uma exposição falada e uma escrita. Porque quando nós falamos, nós sabemos a quem falamos. Sabemos quem são os interlocutores e, de alguma forma, nós temos algum tipo de retorno em relação ao que está sendo ouvido. Mas quando escrevemos um caso, não sabemos a quem essa narrativa se dirige. De modo que as consequências dessa construção passam por diferentes canais, na minha opinião. Em geral, essas iniciativas têm por objetivo exemplificar a clínica e se prestam a alguma transmissão da nossa prática, sabendo que o que pretendemos com esse tipo de transmissão seria, então, essa transmissão. Nós vamos construindo esse caso e apontando os possíveis desdobramentos teóricos e os alcances dessa clínica, esperando mostrar algo específico da aplicação prática do método de trabalho. Bom, cada um que proteja os dados de seu analisando como lhe aprouver. Nós temos que reconhecer os cuidados necessários para isso, para que o privado possa se tornar público, com todas as consequências desse desafio, não é? De qualquer modo, há uma mudança importante na construção do caso que não podemos deixar de lado, porque isso transforma o caso de um tratamento num caso de estudo. Transforma uma transferência vivida no consultório em uma transferência de saber. E saber pode sim nortear o estudo, mas também pode desnortear o analista, né? Porque o saber, desnorteando o analista, o impede de sustentar sua posição de escuta diante do caso em questão. Isso é sempre um grande risco, né? Então, transformar o caso clínico em um caso de investigação, né, que é uma coisa para nós tão comum, bom, desde Freud, né, até a exemplo de Freud, isso faz parte da nossa prática, uma vez que a gente não pode botar ninguém dentro da sala para ouvir como é que nós trabalhamos e o que se passa dentro de uma clínica. Isso, por si só, impediria o analisando de falar, né? Mas cada caso emerge de uma experiência singular de tratamento. Ele constitui uma versão particular do método de investigação de cada um de nós. Assim, nós transmitimos, ao transmitir um relato sobre um caso, muito mais nosso estilo de trabalho do que algo sobre o caso em particular. Também queria citar uma pequena, nesse momento, uma pequena... Peraí. Em 2001, Nasio escreveu uma coisa que parece importante, que é a marcação da diferença entre a exposição de um caso clínico em psicanálise e em outras áreas da ciência, né? Ele diz assim: a construção de um caso clínico tem variações e procedimentos que destoam de outros campos, como, por exemplo, o estudo e apresentação da psiquiatria. O termo caso em psicanálise possui uma conotação diametralmente oposta da medicina. Nesta, o caso é representante de uma doença, enquanto naquela diz respeito ao particular do sujeito. Bom, mais do que isso, né, eu completaria Nasio dizendo que nunca falamos sobre o caso, mas sobre o que se desenrola em particular com aquela específica dupla analista analisando. E o que acontece é que precisamos sair do discurso, sair do discurso do analista, da posição do analista, e entramos no discurso de mestre. Isso é um pouco difícil, mas é possível. O problema
é se depois o discurso de mestre invadir o discurso de analista, né? Ou se esse espírito investigação técnico-teórica invadir a escuta. Bom, gente, foi assim que Freud perdeu Dora, não foi? Essa construção, que remete à singularidade da experiência, sustenta-se no pressuposto de que todo caso é sempre único, como defendeu Lacan desde a sua tese de doutorado. Construir o caso pelo viés psicanalítico difere de relatar o tratamento, porque nós não vamos falar de descrições protocolares e menos ainda de registros prontuários. O trabalho de escrita do caso também não é coincidente com o relato exatamente do que aconteceu ao longo de uma análise, de modo que ter um paciente não é o mesmo que ter um caso clínico. Por isso, o caso não precisa, aliás, por isso o caso precisa necessariamente ser construído, assim como apontou Dunker, na mesma publicação, em 2011, que ele fala sobre a construção do caso, trazer uma outra cena, né? Levantar uma outra cena do tratamento, né? Nesse episódio, Dunker cita que existe uma falsa solução necessária, porque a gente tem que introduzir o que poderia ter acontecido, né? E então essas seriam condições inevitáveis para a construção do caso a ser apresentado, né? Assim, na escrita de um caso, a gente prioriza sempre isolar determinados fragmentos de cenas, recriar a partir da narrativa sobre o andamento de uma análise, e a seleção de conteúdo exposto já vai trazendo implicado o analista, né, na própria seleção, né, sua escuta, sua subjetividade, que ao pensar o caso vai construindo, vai modificando, vai se modificando, desde a posição que olha para o caso, né. Isso se dá, inclusive, porque ele sai do caso para poder falar dele. Ele sai de uma posição subjetiva baseada no lugar de analista, como eu tinha dito, e entra numa posição subjetiva referenciada ao lugar do mestre. Sabemos que, numa análise, o primeiro ato do analista é sempre sustentar a associação livre. Aliás, única regra da psicanálise. O resto é condição facilitadora, né? Então, de um lado temos a atenção flutuante, do outro lado a livre associação, de modo que a escuta em atenção flutuante é o que é exigido como contrapartida para conduzir um tratamento, né? Mas nós sabemos também que a fala de um analisando pode ser interrompida a qualquer tempo, né? Então, até a escolha de onde apontar, onde interpretar, onde uma fala vai ser recortada, expandida, pontuada, enfim, como é que nós vamos trabalhar para que o equívoco surja, né? Bom, cabe a nós escolher o melhor momento para fazer, mas também ocorrem situações em que o analista aponta uma contradição no discurso, e essa contradição ele mesmo percebe, inclusive, muitas vezes, né? O analisando, eu quero dizer. Mas, através do discurso, tem um certo saber que surge como inconsciente, graças à transferência, de modo que reintroduz o sujeito no que dizia sem saber, com um total desconhecimento de que o disse, né? Cabe a nós apontarmos isso, né? Por que eu estou falando isso? Porque existe um elemento que é o elemento de surpresa, né? O surpreendente do que acontece numa análise, isso não é transmissível, né? Esse surpreendente acontece num dito que sustenta um dizer, um enunciado que carrega uma enunciação e que revela uma outra palavra, uma palavra plena que emerge no discurso sem que o sujeito perceba, né? Estou falando isso por conta dessa questão da posição do analista enquanto ele atende e enquanto ele fala, né? Estou falando do eixo lacaniano, do estranho freudiano, que tanto inquietou Freud, o estranho familiar, né? O estranhamento está aí, né? Esse conceito vai aparecer em Lacan no Seminário de Angústia, dizendo justamente que a posição do analista no ambiente do consultório é este, mas ele está fora. Está fora não exatamente no exterior, não é disso que ele está falando, não é fisicamente fora, é egoicamente fora, para produzir o enigma e dirigir o tratamento. Acontece que, para atender, ele vai procurar esse estado e temos que assumir que para escrever um caso,
o que temos, então, nunca é o que está acontecendo lá. O que temos é uma ficção. E essa ficcionalidade, não podemos através dela, não podemos esperar mais do que um conto. Assim, o caso clínico passa a ser uma espécie de gênero literário. Durante a passagem do atendimento para o relato, inerente a essa construção do caso, nós vemos mobilizadas algumas referências do analista que se propõe a fazê-lo, e nesse instante, em primeiro lugar, vê-se a necessidade de um recuo temporal. Isso não é pouca coisa, porque o relato vem tomado no presente de elementos de memória do analista. E essa memória só pode ser ouvida sabendo que ele vai eleger as coisas e deixar de lado outras coisas, conforme o que vai lhe aprovendo ou que vai se passando naquele instante presente em que relata algo passado sobre uma análise. Então, uma vez assumindo que não é a historicidade que se espera, a construção do caso é sempre uma ficção. Ainda que isso contribua para a formação discursiva em qualquer campo psicanalítico, em qualquer nível, em teorização, transmissão, escrita, prática, enfim, o que nós não podemos perder de vista é que o resultado do alinhavo entre a clínica e o seu relato vai gerar um conto. E a construção escrita ou falada de um caso clínico está mais para a literatura do que para a descrição fidedigna e completa do que acontece no atendimento. Simplesmente porque está carregada de questões do analista, com as suas impressões, as suas escutas, suas hipóteses, inclusive com as impressões inerentes à escolha desses fragmentos que ele elege para falar. E também pelo fato do narrador ser apenas um dos elementos daquela dupla. A experiência clínica se dá na dupla, e o analista é só um dos elementos. Assim, por mais verdade que esteja contida, por mais honestidade discursiva que a gente tenha quando faz um relato, ele traz, inevitavelmente, metade da verdade. Meia verdade. E como a gente sabe, com Lacan, a verdade tem sempre uma estrutura de ficção. Especialmente se nos lembrarmos que o relato busca um ordenamento de ideias que formaliza no discurso a verdade do analista, os efeitos dessa verdade apenas nele próprio. A experiência, por meio do ensino de Lacan, permite que nós abordemos essa questão nesses termos, que a verdade é não toda, que ela é não toda dita. A situação analítica, em seus derivados discursivos, só pode ser semidita. Ele diz, no real é preciso que nada seja tudo. O fato é que nós estamos todos inseridos na linguagem e, portanto, as limitações inerentes ao fato de que o real é da ordem do impossível fixado pela própria estrutura da linguagem, donde se conclui que, ao se construir um caminho narrativo, pressupõe-se a imaginação do analista, a perspectiva do tipo de transmissão que ele se propõe, e, portanto, parece-me importante e ético reconhecer que nosso relato está também influenciado por nosso sintoma. Serve a ele, seja para alguma elaboração, seja para uma repetição sintomática. Assim, o critério para a escolha do caso é aquele que faz enigma no analista. Não é uma impostura, é uma condição inevitável. Tem a ver com a eficácia linguística e estamos todos condicionados a isso. Sustentamos a invenção literária para sustentarmos os deslizamentos entre a demanda e o desejo. Criamos a construção do relato, influenciados, então, por esses fragmentos, se não a partir deles, São ruínas de memória, estilhaços dos derivados do inconsciente, restos dos fragmentos deixados pelas perdas constitutivas inevitáveis. Gosto do que disse Dunk a respeito disso, quando ele fala que a ficcionalidade é o que se espera para que a escrita da clínica possa construir uma forma de inventarmos o que nela não encontrou inscrição, tempo e representação. Se o relato da clínica decorre da capacidade imaginativa,
ela tem, ao mesmo tempo, um poder de fazer alterações no analista. Eu diria que o relato da nossa clínica tem para nós o mesmo poder que o brincar para uma criança. Ou seja, ela constrói a ultracena para processar a fantasia. E assim vai dar lugar à elaboração, ao insight, à produção de um saber não sabido, parte do silêncio de uma escuta, para se tornar a palavra plena, que transforma, gera efeito e dança num discurso produtivo. Isso constrói um analista. Bom, nossa. Bom, gente, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Volto com vocês agora. Passo a minha palavra para a Eliane. Boa noite a todas e a todos. Inicialmente, quero agradecer ao CEP por esse convite, por essa oportunidade, em poder estar dialogando. Agradecer a Silvia e ao Arnaldo por estarem numa mesma mesa, professores queridos, e que, enfim, têm grande influência, por assim dizer, na minha formação. É uma honra estar com vocês hoje. E eu vou começar, então, com um recorte, como disse a Silvia, um fragmento, um resto, do que ficou para mim de um eco de uma sessão. E, num segundo momento, eu vou entrar um pouquinho nisso, sobre os relatos clínicos e de como eles me levaram a construir uma tese e o quanto eles estão presentes, então, nas minhas discussões, um trabalho que eu realizei recentemente no doutorado. Então, começo com o eco de uma sessão. Uma cabeça cai sobre um prato de cocaína. Aqueles cabelos não eram de ML nem de H. Ela mesmo, a A, nunca havia visto cocaína, mas no seu sonho, a cabeça, ao cair no prato, deixava subir uma nuvem de cocaína. Ela disse que tem estado assim, vigilante do medo, vigilante da morte e da vida. Seu armário parece guardar barulhos, então ela reza para os mortos. Tem medo dos exames exigidos para o seu coração. Percebeu que não há ninguém para lhe acompanhar ao hospital. Sua utilidade, sua memória tem falhado. Seus constantes esquecimentos têm arrancado a ira da sua filha, a filha viva, porque a morta lhe assombra. Lhe assombra no sonho, na vigília, nos costumes dos netos. Ela disse que viu os ossos de Jota, seu marido, vestidos na mesma roupa do seu sepultamento, seus cabelos intactos, um esqueleto que se desmonta à sua frente, porque havia de ser retirado da tumba para dar lugar a um outro corpo recém-desabitado. Ela fica diante da morte antiga, que vem lhe visitar, sai da tumba. Está assombrada, sente dores no peito, não consegue dormir à noite, tornou-se vigilante do medo, da vida e da morte, como ela disse. Não quer gravar a música porque não tem alegria dentro de si. Nem consegue espaço na sua música porque não tem alegria. Também não consegue pintar a lua. Sua voz e a tela não conseguem encontrar lugar. Quer um canto só seu. Aliás, sempre quis, mas o fato é que nunca teve. Ela não consegue se livrar do fantasma da filha. E a que está viva tem lhe dito coisas sobre a sua falta de utilidade. É negra e já esteve na creche do preventório. Sua mãe tinha doença infecciosa, tuberculose. As freiras que cuidavam de a vestiam de diabo no carnaval. Ela aceitou qualquer cuidado. Antes, viveu de casa em casa na rua da sua avó. Era um demônio a menina. Restou-lhe a creche do preventório, que só aconteceu porque sua mãe ameaçou fugir de lá e contaminar a todos. Teve esse lugar garantido por ameaça. Ela sente-se feia hoje em dia. Teve músicas roubadas, casas invadidas, corpo violado. Ela, que gosta de preservar a memória de figuras com as quais trabalhou,
pessoas que trabalharam por desvalidos, vê-se agora sem ninguém, sem até mesmo sono, e quando dorme, sonha com uma cabeça num prato de cocaína. Bem, agora eu vou para uma segunda parte da fala, que de alguma forma eu trabalhei na minha tese. Então, eu vou começar acompanhado do Manuel de Barros. A terapia literária consiste em desarmar a linguagem a ponto de que ela expresse nossos mais fundos desejos. Essa terapia de Manuel de Barros bem poderia ser lugar de escuta para essa fala de Clarice Lispector. Ouve-me, ouve o meu silêncio, o que falo nunca é o que falo, e sim outra coisa. Capta essa coisa que me escapa, e no entanto vivo dela e estou à tona de brilhante escuridão. E Freud seguiria. Diga tudo que lhe vier à mente, haja como se, por exemplo, você fosse viajante sentado à janela de um vagão ferroviário, a descrever para alguém que se encontra dentro as vistas cambiantes que vê lá fora. Desde a sua invenção por Freud, a psicanálise sela a eficácia da palavra em situação de tratamento e seu poder mágico de cura, quando na modalidade falada encarna afetos, dores e sofrimentos narrados pelo analisando, como meio de expulsar o corpo estranho que lhe causa mal-estar. Para tal eficácia, no entanto, a psicanálise destaca-se pela escuta e pelo silêncio do analista. Escuta esta que se oferece ao trabalho de fala, pelo analisando, que não deve prescindir de contar tudo o que lhe ocorre, sem crítica ou seleção, como propõe Freud com a sua regra fundamental da psicanálise. Matéria-prima da escrita, mas não só dela, a palavra tem lugar de destaque na literatura, assim como nos enredos da vida prosaica, nas transmissões orais, nos rituais religiosos, na poesia, letras de músicas e maneiras diversas de se comunicar. Mas é na psicanálise que a palavra carrega em si o desejo. Criação literária e psicanálise, eis aqui o espaço em que a palavra protagoniza, na escrita e no dito. Dito esse que pode ser escolhido como matéria de poesia. Se a palavra é dita, é palavra viva, corpus ela é na superfície de uma folha de papel quando escrita. Ao tomar o fato de que o que estou tentando trazer aqui nesse trabalho tem origem nas minhas interrogações diante das narrativas, na acústica do setting, como costumo pensar, tenho que dizer que foi um desafio ordenar um modo teórico. Numa tese de doutorado, as repercussões, o resto deixado, o eco de uma sessão. Tive que lidar com a angústia de não conseguir fazer-me escutar e lidar com a ressonância das sessões, das vozes dos meus analisantes, com os reflexos dessas impressões, e aceitar que o indizível se interpõe ante a vivência e a exposição do relato. Freud já disse que a escrita é originalmente a linguagem da ausência. Um relato clínico é isso. Ele não cabe todo no papel, e ainda que o analista tenha um vasto repertório, seja um exímio neologista, ainda assim, há algo na acústica do set que não deixa vazar seus ruídos. Aprendemos com Freud, e ele aprendeu com Charcot, que a teoria sempre vai perder para a clínica, porque a clínica é viva. Não quero com isso dizer da desimportância da teoria, não é disso que se trata. Defendo aqui a sua articulação, a sua plasticidade a partir do que a clínica nos oferece. Ao colocar-se em posição de escuta das mulheres histéricas, Freud lança a mão do seu recurso de escritor, relatando os casos de um jeito muito literário, ao mesmo tempo em que gesta junto com as palavras das mulheres a psicanálise. Sim, as mulheres histéricas criaram com Freud a psicanálise. De modo que nossos analisantes serão sempre os nossos pares na reinvenção constante da clínica. É a vida vivida, narrada, é o recurso linguístico bem usado pelas mulheres para dizer de seus padecimentos que impõe a Freud uma mudança de lugar. Ele inaugura a clínica da escuta e da intimidade. Como sabemos, a invenção da psicanálise é marcada pela escuta de relatos dos casos dos pacientes de Freud nos estudos sobre a histeria. A considerar o fato de que a psicanálise estava nascendo e a adoção da escrita clínica dos relatos, a arte literária, na constituição de sua técnica, é manancial incontestável. Freud substituiu o estetoscópio da ausculta da medicina
pela escuta da palavra dos pacientes. Em vez de identificar ruídos dos órgãos para monitorar a condição clínica e avaliar uma resposta terapêutica, põe-se a escutar a dor psíquica da mulher histérica, manifestada por meio de sintomas, entre os quais acesso de tosse, alucinações, contraturas, tiques, paralisias e obsessões sexuais. O fato de esses sintomas convergirem para o corpo não seduz o Dr. Freud para o estudo das causas e fatores orgânicos. Será o uso da palavra na fala das mulheres seu material de análise mais precioso. Freud toma assim a histeria como usa. Com a psicanálise, a história da mulher histérica será reescrita, ainda que reescrita a partir do lugar de um homem médico. No caso Freud, é inegável a sua importância para tirá-la do mutismo, que tentava obliterar seus desejos e fantasias, condenando ao confinamento pessoal e privado, dos dramas familiares ou às internações. A escuta fina de Freud foi capaz de ouvir a disfonia de mulheres como Ana O, Amy von N, Miss Lucy, Catarina e Elizabeth von R. Estavam submetidas em relação ao pensamento da época e abriu espaço para interrogações importantes, seminais para a teoria e para a técnica psicanalítica. Assim, essas mulheres que tinham seus nomes próprios trocados ou abreviados, anônimos ou em construção, junto das palavras congeladas em seus corpos, como pictogramas em camadas, nos antecedem na emergência da fala, que lança apelo de escuta pela via das tosses, vômitos, repugnâncias, troncos curvados. Foram elas as protagonistas dos estudos sobre histeria, que com suas histórias clínicas puderam mostrar a ambivalência tão própria do psiquismo humano e que tanto colaboraram na luta de Freud por alcançar a compreensão das neuroses. Seus relatos mostram um certo parentesco com a literatura, de modo que a forma do registro feito por Freud tem mais proximidade aos romances do que aos estudos científicos. Freud valorizou as novelas familiares. Suas heroínas traziam nos seus corpos textos dotados de significação, cicatrizes sociais, que mascaravam conflitos, proibições, abusos sobre as suas antecessoras na história. Séculos de silenciamento impressos em seus corpos reprimidos, mas falantes, frente à fala calada. Descontrole e loucura marcam o discurso sobre as mulheres, erigido pela voz masculina, autorizada a deliberar sobre seus corpos e suas expressões, como risos altos e olhares, consideradas exageradas e com conotação sexual. Daí se depreende a ostensiva censura a que o feminino foi submetido ao longo da história, de modo que a sua voz foi calada. Na língua ditada pela mulher, Freud escuta palavras que o conduzem à história das suas vidas privadas. Além de escutar, coloca-se naquele momento em posição de escriba e de tradutor, de modo que formula alguns dos seus conceitos a partir daquilo que testemunha das suas falas. Ao aproximar-se das histéricas, toca no encantamento da oralidade das histórias do feminino, lá onde as palavras eram mantidas congeladas. Essas palavras congeladas no corpo podem ser lidas como conservadas, para serem abertas no tempo ou outro, sem perder seu sabor ou saber. Será Freud aquele que, na sede de desvendar a patogênese da histeria, desencantou, descongelou as palavras desorientadas, absolvendo-as do corpo das suas pacientes para que ganhassem sentido e reescrita das suas histórias? Bem, como homem do seu tempo, ele cultivava um espírito de cientista, estava em sintonia com o discurso médico à sua volta, mas sentia o limite desse discurso para suas formulações teóricas. Sempre esteve mais atento à escuta do sintoma e aos dados que a clínica lhe oferecia, e que eram para ele sempre mais fortes que o compromisso com a teoria. Diante de pacientes como Ana O, Amy von N, Miss Lucy, Catarina e Elizabeth, Freud teve a oportunidade de percorrer os meandros da histeria, em busca de uma verdade sob as máscaras dos seus sintomas expressos em exageros. É preciso lembrar que poucas eram as mulheres que tinham acesso à leitura e raras escreviam. E quando escreviam, usavam pseudônimos masculinos. Era nesse terreno árido e sensível que Freud se metia e que a presença feminina ganhava expressão pelo desatino. Quando eu começava a escutá-las em seu consultório,
Freud não sabe a priori qual a direção que seguirá com suas hipóteses. Sua teoria vai nascendo junto com a voz das pacientes, que, com suas histórias, material mnêmico, desafiam Freud a ficar em silêncio, para poder escutar e percorrer com elas, pelas cadeias de lembrança, momentos não exatamente datáveis, personagens, cenas familiares que afetaram seus corpos. O encontro de Freud com as mulheres histéricas inaugura a clínica da escuta, e é pela via da experiência da linguagem que essas mulheres, ao narrarem seus sofrimentos, depositam em Freud um saber sobre elas. Na prática, o que vai aparecer é que cada uma delas carrega a seu modo esse saber não sabido, e que depositar no outro tal saber foi a fantasia necessária para que o tratamento pudesse ter início. Pelo fio da escuta de Freud, algumas delas conseguiram guiar-se para dentro de si em busca das suas verdades e com elas colaboraram para a criação do conjunto de palavras do idioma da psicanálise traduzido em materialidade psíquica. A vida íntima e privada de um grupo de mulheres burguesas podem ser conhecidas nos escritos clínicos de Freud, instigado pela histeria. A confiança das suas pacientes permite-lhe testemunhar com sua escuta as falas e cicatrizes disfarçadas em sintomas de sofrimentos que comprometiam a vida cotidiana de cada uma. A Freud coube ler e reconhecer o que ali estava representado e o apelo que carregava. As palavras ditas remetiam a lugares inquietos do passado, ecos de frases impressas, sons compactados em imagens, emoções, muitas das quais indizíveis, misturas de atração e repulsa, segredos e fantasias que não podiam ser revelados em meio ao esgarçamento, ao caos interno do tempo, dificultava a costura do fio da meada dos seus relatos. Suas falas e histórias ganhavam nos escritos clínicos de Freud e de Breuer um tom romanesco, que marcava um afastamento evidente do registro dos estudos científicos. Nessa escrita clínica, a influência da arte literária revela-se pela narrativa, com traços de ficção, dando mais colorido aos dramas cotidianos das heroínas freudianas em Viena. Debaixo de uma aparente normalidade, havia mal-estar, dissimulação, maledicência, repressão. Nascia assim o romance familiar, como quis Freud, a doutrina como antropologia da modernidade trágica, ou seja, a tragédia inconsciente do incesto e do crime. Hesitação, silêncio, marcações na melodia da cadeia falada dão corpo singular à narrativa do paciente sobre suas vivências. No divã nascem palavras que se articulam em textos e convocam a escuta do analista na busca da verdade do sujeito. São textos falados, pautados por irrupções vazadas por formações inconscientes, como esquecimentos, lapsos, atos falhos, que pode surpreender o falante no seu próprio dizer. Ao psicanalista cabe sustentar um silêncio, que é a presença, ao longo do trabalho analítico, até que pela palavra falada possa o sujeito mudar a relação com o seu próprio sintoma. Pela via da associação livre, o analisante se lança num trabalho de fala implicada na descoberta de uma verdade, da sua verdade. Ao endereçar seu dizer e mesmo seu silêncio a uma escuta analítica, o analisando torna o analista seu depositário de palavras ditas e caladas, carregadas de afetos. A cura, a eficácia de uma análise, tem mais a ver com um trabalho que culmina na elaboração do sintoma e sua passagem de um mal-estar para um mínimo de prazer. Nesse sentido, a prática psicanalítica carrega poder de palavra, ética do desejo, e relança constantemente o tema da sua reinvenção na clínica viva. Freud descobriu a estrutura propriamente linguageira do sintoma, bem como a possibilidade de eliminá-lo pela via da palavra. Para garantir a eficácia, a recordação deveria vir com afeto e repetida da maneira mais viva possível. Quando passa a escutar o que seus pacientes têm a dizer, ele é empurrado para outra posição. Instaura-se, desse modo, um deslocamento de uma fala que busca um entendimento, que tem interesse histórico linear, pelo que está sendo narrado, por algo factual como disparador, e é assim que constitui-se o analítico. Desfaz-se uma relação baseada nos moldes da comunicação, em que emissor e receptor se compreendem e entra em cena a associação livre. A posição para a qual Freud é empurrado é de um psicanalista, que passa a agenciar um saber não sabido, enquanto suas pacientes tornam-se analisandas,
quando podem dar fluxo livre aos seus pensamentos. Dito em outros termos, a posição de Freud como analista é determinada, sim, pelo efeito do encontro com as histéricas. Freud tem a oportunidade, na acústica da clínica, de reunir exemplos expressivos que admitem a possibilidade da gênese de sintomas histéricos por simbolização mediante a expressão linguística, por meio das falas. Nessa perspectiva, uma nevralgia facial encontrava seu equivalente numa situação de ofensa em que a paciente toca a própria face, grita de dor e diz: "Isso foi para mim como um golpe no rosto." Com seus nomes ocultos, as mulheres histéricas emanam narrativas e conduzem o leitor para dentro das suas intimidades. Assim, as histórias clínicas podem ser lidas como ficções, realidades inventadas, mas que, uma vez inventadas, passam a existir. E como quis Clarice Lispector, a realidade é a matéria-prima. A linguagem é o modo como eu vou buscar e como não acho. Mas é do buscar e não achar que nasce o que eu conhecia e que instantaneamente reconheço. A linguagem é o meu esforço humano. Por destino, tenho de buscar e por destino volto com as mãos vazias, mas volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso da minha linguagem. Só quando falha a construção é que obtenho o que dela consegui. É isso. Passo a palavra para o Arnaldo. Pronto, boa noite e muito obrigado pela presença de todos e todas. Quando conversamos hoje sobre a sequência das apresentações, eu disse que a ordem dos tratores não alterava o viaduto, mas me equivoquei. Acabou a luz e é provável que tenha que lidar com a frustração de não terminar se o no break não suporta. Enfim, vou lá. Eu preparei um quadrinho para trabalhar e me restringir no tempo. Começo dizendo que o título deste nosso encontro, quando o reli, me resultou carregado de uma certa ambivalência. Os relatos clínicos, por um lado, e as repercussões no psicanalista, por outro, constituíram o que poderíamos chamar de um oxímoron barroco, ou seja, um paradoxo com significados aparentemente opostos, que se juntam numa provocação com dualismo e contradição. A psicanálise é uma aventura pessoal, é uma história de amor que tem um tempo de duração. Como toda história de amor, será eterna enquanto dure, disse o poeta. O analista se aproxima do artista na sua atividade, mas se diferencia no fato de que ele, o analista, não produz nenhuma obra, a não ser a escrita, que, como disseram Silvia e Eliane, são ficções. Talvez seja essa a única possibilidade artística de um psicanalista. Embora Lacan dizia que nós, os analistas, não temos nada belo
para dizer. Eu dividi os espaços desta apresentação dando ênfase primeiro ao significante relato, já que relatar é narrar novamente um acontecimento. Lato aponta para a extensão do acontecimento a ser narrado, daí que se fala em lato sensu. E o re é a reiteração que se endereça a alguém, constituindo o que Freud denominou de transferência. Falamos para alguém, sempre, como agora, e falo para vocês. E discordando do que disse Silvia, embora Silvia diga que sabemos para quem estamos falando, não concordo. Não sabemos para quem estamos falando, mas sim podemos transmitir um estilo que, como diz Lacan, parafraseando Buffon, o estilo é o homem a quem nos endereçamos. Então, do mesmo modo que eu é outro, o estilo é algo que se produz com relação a esse outro. Freud dizia que o analista é um cirurgião que tem que pôr de lado seus sentimentos como uma forma de proteção da vida psíquica, da vida emocional dele e do paciente. Então, deveria se abster de transmitir estes sentimentos através de um controle rigoroso da contratransferência. No quadrinho que eu pedi para a Daniela passar, que não vou me deter com muita profundidade, porque demoraria muito tempo, eu coloquei à direita a história da contratransferência, que foi um tema levantado por Ferenczi e assumido por Freud em uma carta a Jung no ano 1909. Ferenczi escreve a carta falando do afeto do analista em 1908. E depois muitos autores trabalharam esse conceito, Winnicott, Maxus Kahn, a self-psicologia, a ideia da análise mútua que vem de Ferenczi, Searles com a simbiose terapêutica, Balin com a inespecificidade da contratransferência, autores que se serviram da contratransferência, como as kleinianas Paula Heimann e Margaret Little, e Lacan, crítico da contratransferência, dizendo que a análise é irredutível à relação dual. Então, nós temos esses dois polos de pensamentos opostos, os que utilizam a contratransferência se servindo dela para sua interpretação, e os lacanianos que consideram a contratransferência a perspectiva de reduzir a psicanálise a uma relação dual, o que implica em se colocar na mesma posição que o analisante. Vejam vocês que Lacan, na direção do tratamento, escrito de 1958, começa com uma pergunta, que é:
L'analyste d'aujourd'hui, como se chamava livro que foi publicado nos anos 50 na França por grandes figuras da psicanálise, la PDA, la psicanálise d'aujourd'hui. E Lacan se pergunta quem é o analista hoje. E assim começa o texto. Eu não vou me estender na leitura, mas começa dizendo que pensem na altivez de espírito de que somos, de que damos testemunho ao nos mostrarmos feitos em nossa argila da mesma daqueles que moldamos. Esta ideia da contratransferência, diz Lacan, que lhe causa arrepio, frêmito, porque se constitui na reeducação emocional do paciente, que significa reduzir a praxis psicanalítica ao exercício de um poder. Bom, então, o analista é afetado pelo relato do analisante, mas deve controlar a contratransferência na implantação ética da neutralidade e da abstinência. Ser neutro. Mas como ser neutro se a língua é um território de conflito e sempre um território do mal entendido? Bom, surge aí a exigência da segunda regra fundamental da psicanálise. A primeira, associação livre, como já disseram. A segunda é transmitida por Ferenczi, que é a análise do analista. A análise do analista, além de possibilitar com que as análises que ele dirige possam ir até o ponto em que o próprio analista foi na sua análise, funcionam como controle da contratransferência. E aqui, no exemplo, que se trata de uma sessão de análise, mas na qual a analisante fala do seu, ela chama ato falho, ao atender uma paciente, essa experiência, eu comentei, inclusive, com ela, talvez até esteja aqui no grupo presente, que eu iria trazer esse exemplo, se me autorizava, porque atendendo uma paciente que não para de falar e ela não consegue encontrar o ponto de corte para produzir algum efeito de sentido, e o critério que tem que utilizar é o cronológico, dar um tempo de relógio para encerrar a sessão, mas com a frustração por um trabalho demarcado pelo outro, o relógio, diz, quando já havia passado esse tempo cronológico, nossa relação acabou. E leva um susto, porque o que ela pretendia dizer, a analista, era nossa sessão acabou. Este ato falho, do qual ela se sentiu culpada e trouxe para a análise, achando que ela não queria mais atender, talvez, essa paciente, mas produz na paciente um efeito de afeto, ela chora. E chorando faz finalmente uma pergunta sobre a demanda. Não quer mais me atender? E eu digo então para esta analisante
que é analista, que esse ato falho foi um ato bem sucedido. E daqui podemos tirar várias conclusões ou levantar várias hipóteses. Uma que a repercussão no analista que responde com o inconsciente, e por isso o ato falho, produz um efeito que, por mais que se vincule com alguma questão contratransferencial, para a análise que ela dirige, deu certo. Então, uma das conclusões é que não podemos questionar tão drasticamente a Paula Hyman, a Margaret Little, de servir-se da contratransferência, porque nem sempre esta ideia do Lacan está acertada. Só que não se trata de uma relação dual, porque a analista tem seu lugar de análise, que se transforma também em lugar de supervisão. O que me leva a levantar essa questão polêmica de que certas questões da supervisão só podem ser tratadas na análise, já que aqui se produz a separação entre aquilo que é do subjetivo da analista, que se não tivesse o lugar onde tratar, lhe causaria surdez psíquica e não poderia mais escutar a sua paciente. Bom, neutro é o oposto do recalque. Não somos neutros. Temos que ter um espaço onde lidar com aquilo que nos causa aversão ou com aquilo que nos causa atração. Portanto, a neutralidade do analista não remete à paz, senão à guerra, ao conflito, território da língua. Freud disse isso. Se tudo depende de minha interpretação, diz em A Questão da Análise Leiga, quem pode garantir que eu interpreto certo? Tudo pode estar entregue ao meu capricho. Freud escreve isso. Bom, e o capricho, neste caso, é o oposto ao desejo do analista. O capricho é a sugestão, o exercício do poder. Respondendo à pergunta de Freud, quem pode garantir que eu interpreto certo? A resposta que eu daria é minha análise pessoal. É a única garantia. Já que o analista, que como sujeito tem seus próprios sintomas, na análise faz parte dos sintomas do analisante. E também se tornará presente nos escritos dos analisantes. Por isso que eu dividi no final o saber dos analisantes e o saber dos psicanalistas. Os analisantes escrevem. Tem muitos exemplos. Um deles, não sei se vai dar para ver, é esse, o dia que Lacan me adotou, que se tornou psicanalista e escreveu sua análise a partir dessa experiência de adoção.
quando se trata, por exemplo, do Homem dos Lobos, eu digo que Freud o adotou. Freud, para mim, se tornou a mãe, e não o pai, como dizem alguns, do Homem dos Lobos. Freud lhe deu como a bruxa, a nânia, a babá, a empregada, digamos. Freud também foi a empregada que lhe transmitiu ternura e o acolheu maternalmente, inclusive pagando uma mesada. Não como um pai. Quem fez a função paterna foi Ruth McDougall, me parece que se chamava assim, analista que o atendeu depois de Freud. E teve alguma transferência recíproca entre Freud e o Homem dos Lobos, já que ambos eram exilados, desterritorializados. Freud, da religião judaica, da família. O Homem dos Lobos, do catolicismo, da família. Ok, estamos no final. Teria muita coisa mais para dizer. Eu vou me conectar pelo celular, se a luz não voltar, para poder participar do debate. Há algo de mútuo nessa análise, onde toda a bondade e toda a verdade, como dizia Ferenczi, se destinam a satisfazer essa demanda de amor e de verdade. O inenarrável da experiência de uma sessão de análise, que é o não todo a que se referiram Silvia e Eliane com a narrativa novelesca, digamos. Freud era comparado a Flaubert com seus escritos, e Madame Bovary seria semelhante às histéricas freudianas. O que escapa é da ordem da poesia, que tanto pode ser escrita pelo saber do analista, quanto pelo saber do analisante. É isso. Muito obrigado. E que bom que deu tempo. A luz não voltou. Muito obrigada, Arnaldo, Eliane, Silvia. E agora abrimos para as conversas, para os debates. Eu peço a gentileza que, ao levantarem, para que os microfones sejam liberados, que no ícone de reações levantem a mão. E também, se Silvia, Eliane e Arnaldo quiserem fazer perguntas entre si, também fica já ofertado esse espaço. Rubens Linhares. Pronto, então, obrigado. Boa noite. É uma pergunta para os três, mas talvez mais para a Silvia, na questão do relato do psicanalista, né, como uma ficção. Eu fico pensando, né, na verdade, em si mesmo, nunca, jamais, né?
Mas, enquanto ficção, a quem atende, né? Qual o objetivo do relato enquanto ficção, enquanto uma criação, né? Para a teoria, sei lá, para o estudo da psicanálise, né? Já que a palavra confiabilidade é um pouco forte, né? Mas fico pensando, se considerar como uma ficção mesmo, qual é a utilidade, que seja a palavra utilidade, né? De um relato clínico psicanalítico. Bom, Rubens, em primeiro lugar, te pergunto utilidade para quem? Assim, então, quando a gente pensa qual a utilidade, a gente pensa para quem ela é útil. Eu penso que útil, sim, para quem ouve, mas também e muito para quem fala, né? Seja escrita ou pela fala oral. Bom, a utilidade é a tentativa de uma transmissão, mas a gente tem que saber que ela tem limites, né? Então, a utilidade na transmissão é tentar dividir da melhor forma possível, não um caso clínico, senão que é o meu jeito de trabalhar. Eu acho que é esse o limite que a gente tem que entender, que o caso clínico passa a ser um pretexto para contar como é que eu faço para trabalhar uma situação clínica dada aquela vinheta que eu escolhi. Tá? Então, isso, a gente tem que ter essa consciência. Por mais honesta que eu esteja sendo quando falo do caso, né? Ou quando escrevo sobre um caso. Né? Eu acho que, no fim das contas, primeiro, todo o caso é, muito entre aspas, inventado. Inventado por esse tornar dizível, por esse tornar palavra, algo que se inscreve no analista e que ele só pode tomar posse dessa inscrição a partir do momento em que ele pode torná-la fala. Ou seja, tem um efeito no analista, né, de uma inscrição, né, e, portanto, de uma inscrição, então, aí, se pela via da palavra, mais passível de elaboração. Ou seja, nos serve, né, para estudo, por um lado, para a constituição do analista, por outro. Essa é a minha opinião. Não sei se Arnaldo ou Eliane querem falar. Nem sei se respondi a tua pergunta, Rubens, mas te contei o que eu penso. Bom, eu fiz também essa pergunta para mim mesmo. Que desejo move a transmissão de uma experiência de análise? Que me parece que a resposta tem que ser singular, não há uma resposta geral. Poderíamos generalizar dizendo que o desejo que move é a transmissão de um sucesso ou de um fracasso. É uma tentativa de transmissão que, como sabemos, é impossível transmitir exatamente o que aconteceu. E por isso essa estrutura de ficção, porque é não toda. O caso de que se trata, para mim, tanto na supervisão quanto na escrita, ou na tese que se faz através de um relato clínico, é o caso do analista. Isso. Eu fiquei aqui pensando no Manuel de Barros, né, nessa ideia que me aproxima bastante quando eu discuti na tese, na terapia literária, da ideia do desutensílio mesmo. O que é uma utilidade? Eu acho que a psicanálise não lida com a ideia da utilidade. Ela lida com tudo que é resto, com tudo que é fragmento, com tudo que está de fora, com tudo que não cabe numa ideia de moldes da normalidade, né? Então, eu acho que a gente também a gente seria muito bem sucedido com a ideia do desutensílio, né? Porque tem algo que se dá na transferência, e como foi dito aqui, é do inacessível, é do inapreensível, do indizível.
se nós tomarmos uma ideia de lógica do cotidiano, de como as coisas funcionam para ter utilidade, para a agenda, então a psicanálise é totalmente inútil, né? Dentro dessa ideia de tomá-la como útil no dia a dia. Eu teria um pouco isso para colocar. Obrigada, Rubens. Ok? Então, vou passar a palavra agora para a Roberta, por favor. Roberta Armenta. Boa noite. Achei muito lindo, todas as falas lindas mesmo, mas eu vou trazer aqui uma experiência minha em atendimento, que minha análise pessoal me marcou muito, e fico pensando, né, sempre que me vem as palavras neutralidade, abstinência, né, não desejar pelo outro. Eu tenho o caso de uma analisante muito melancólica e com ideias suicidas muito fortes. E em uma situação, não faz muitas semanas, ela passou muito mal, entrou em contato, veio ao consultório, e eu tive um espaço de tempo, e eu comentei, né, na minha análise, em que eu sentia uma tensão vinda debaixo dos meus pés para o meu corpo, e pensava, você não tem que desejar, respeite o desejo dela. Mas, ao mesmo tempo, minha análise pessoal, como meu analista atual, já tínhamos conversado sobre uma responsabilidade pública com o outro. E isso, queria pedir, se vocês pudessem, por favor, comentar quando numa situação dessas, em que, bom, como é que você se abstém, como você é neutro, quando você é simplesmente tomado por uma preocupação intensa com o seu analisante, em que não, o teu desejo é que ele não se mate. No final das contas, você está ali tentando encontrar naquele atendimento, naquela situação, dentro de todo o mal-estar, como acho que foi a Silvia que estava dizendo, bom, enfim, me perdi, mas dentro do mal-estar, um mínimo de desejo, que seja desejo de vida. Então, isso não é o desejo do analista? Afinal, onde é que fica a neutralidade, a abstinência, quando esse tipo de caso se apresenta? Arnaldo, eu sugiro que você comece falando, porque você já pensou muito sobre o assunto, que eu sei. Diga lá. Eu diria brevemente que na análise, durante muito tempo, o único desejo que existe é o desejo do analista. E o desejo do analista é precisamente aquele que move para que surja o desejo do analisado. Então, desejar que viva faz parte do desejo do analista. Independentemente de que também o sujeito que faz esta função deseje algo semelhante, obviamente, mas na análise, o desejo que conduz uma análise é o desejo do analista. Só para complementar, podemos dizer que o analisante pode falar que vim aqui porque eu quero me curar, ou ser feliz, ou não brigar mais com meu marido, mas isso não é um desejo. Isso é uma demanda de felicidade endereçada ao analista, e que sim, aí tem a abstinência, que é algo que
não podemos prometer. Arnaldo, aproveitando que você está com a palavra, lhe pedem a referência do início da sua fala sobre Lacan e a contratransferência. Paula Santos pede a gentileza que você dê a ela esta referência. E, claro, em toda a audiência. Está nos escritos no capítulo chamado A Direção do Tratamento e os Princípios de Seu Poder. Abre o texto com esta fala sobre a altivez do analista achar que é feito da mesma argila e servir de modelo. É uma crítica à época em que o final de análise se dava pela identificação com o analista. Então, seria uma fábrica de sujeitos feitos à imagem e semelhança. Aí, a mesma argila, porque a argila do analista seria mais valiosa. E o que Lacan propõe é o contrário. O analista paga pela análise com o que diz, com seu corpo, sua presença, mas o preço mais caro que paga é com seu ser, ou melhor dizendo, deixando de ser. O desejo do analista e a abstinência de ser se articulam. Muito obrigada, Arnaldo. Agora a gente vai passar a palavra para o André Lim. Olá, boa noite. Grande prazer estar aqui hoje. E, antes de mais nada, eu queria cumprimentar a Eliane, que é um grande prazer estar de volta aqui depois de tanto tempo distante, minha colega de supervisão. Muito prazer ter te escutado, Eliane, muito obrigado, Silvia, muito obrigado, Arnaldo. Eu fiquei pensando muito, principalmente depois da fala da Silvia, sobre a questão da ficção. Aliás, eu me sinto bem aliviado depois que a Silvia falou sobre essa questão de ficção, porque foi sempre uma forma como eu interpretei a questão dos relatos clínicos, né, em seminários clínicos, etc. Agora, eu me lembro muito, passo a pensar muito sobre os sonhos, né, quando se faz uma interpretação de sonhos de si mesmo. Tá? Eu acho que todo analisante tem uma demanda própria, uma demanda especial de lembrar dos sonhos. Eu, há muitos anos, comecei a fazer um exercício que hoje eu consigo chamar de exercício literário sobre sonhos. E quando nós temos esse exercício literário de sonhos, eu acho que eu consigo fazer uma associação, inclusive, sobre os relatos clínicos, né? Então, se em relato clínico nós podemos usar muito da ficção, justamente porque essa ficção te traz de uma forma contratransferenciada, nessa relação dual que o Arnaldo estava colocando, será que eu não poderia traçar também um paralelo numa criação literária que se desenvolve em sonhos, quando nós tentamos criar um relato, só que pela própria linguagem escrita, nós percebemos que algo escapa, né? Porque o sonho relatado em sessão ele é muito diferente do sonho relatado na escrita, porque o sonho relatado na escrita se torna justamente uma criação literária. E, enquanto criação literária, também se torna um outro gênero literário, como a Silvia bem colocou, num relato clínico. Isso não é exatamente uma pergunta, foi mais uma associação que eu fiz em relação a essas duas criações, que eu posso chamar talvez literárias, mas literárias porque se tornam ficção.
E se eu lembrar do famoso Naldo de Lacan, né? O imaginário simbólico real, onde o simbólico é inacessível, onde o real é inacessível, então o real de fato não existe, fica tudo na ficção do imaginário. Então, está tudo bem, né? Enfim, quando eu falo está tudo bem, não se espera muito de real, como o Rubens trouxe há pouco, de necessidade, né? Mas sim como uma criação constante, ficcional, como Lacan muito bem propôs a partir do imaginário, né? Então, é mais uma forma de entender que o real ele está aí, mas ele está aí atrás da gente, de uma forma inacessível. Então, ficamos pelo imaginário e ficamos, mais uma vez, pela ficção. Então, André, mas eu parto do seguinte princípio: assim como real e realidade não são necessariamente coincidentes, e não são uma só e mesma coisa, nessa teoria, pelo menos, que estamos falando agora, eu também acho que a gente não pode cometer o equívoco de achar que ficção é uma mentira. Né? Não é porque é uma ficção que isso se torna uma mentira. Não é a mesma coisa, também, né? Então, isso é um aspecto que eu acho que a gente teria que pensar, que há honestidade no relato, seja qual for ele, mas os neuróticos mentem. Não mentem para nós, mentem para si. Nós, neuróticos, mentimos para nós mesmos, né? Então, e a mentira não é necessariamente algo de ataque ou ruim nesse nosso caso, né? É só sintoma. Então, assim, eu acho que seria prepotência demais eu achar que posso falar de um caso clínico achando que ele é todo, né, quando eu sou apenas uma parte daquela dupla, para começo de conversa. Né? A segunda coisa que eu queria te dizer é que você disse que os analisantes têm demandas de lembrar dos sonhos. Eu acho que ele tem demandas de amor ao seu analista. Então, eles falam que o analista gosta de ouvir, principalmente quando estão no período de nos seduzir. Então, eles começam a sonhar muito, começam a falar de sexo e de infância, que são as coisas que o analista gosta de ouvir. Assim, eu acho que nossos analisandos sonham para nos dá-los de presente. Depois, com o tempo, eles sonham para si. Ao longo da análise, esse sonho toma outro lugar, mas no começo eles sonham para o analista. Posso só fazer uma complementação? Silvia, você comentou alguma questão de mentira. Eu acho que, em hipótese alguma, eu falei nada relacionado a mentira. Ao contrário, eu acho que na ficção tem muito mais de verdade. Aliás, fazendo um outro paralelo sobre linguagem cinematográfica entre documentário e ficção, me parece que na ficção há muito mais de verdade se comparado com o documentário, na medida em que o documentário ele pega sempre um enquadramento da realidade, e a ficção ela tem uma nova linguagem, uma nova narrativa em cima daquilo que é extremamente subjetivo. Então, aí nós encontramos uma verdade, mas é uma verdade subjetiva. Então, mais uma vez, eu reitero essa questão da grande verdade em cima da ficção, justamente desmantelando a questão de uma ilusão de que, na realidade, nós temos alguma verdade, mas muito ao contrário, é justamente pela ficção que nós temos muito mais verdade, porque ela é subjetiva. E dentro do setting analítico, nós temos ali essa relação dual muito rica nessas duas subjetividades, a partir da transferência e da contra-transferência. Eu consegui me reconectar. Só queria dizer que Lacan falava que a ciência-ficção é a única ciência verdadeira. Mas com relação à mentira, quando Freud descobre a distância entre a coisa e a representação, e nessa distância surge um vazio, um hiato onde se instaura o desejo,
O desejo se instaura através da linguagem. E a linguagem é uma mentira da representação da coisa. Não dá conta da coisa. Quando toma algo da coisa, a coisa morre. A palavra é a morte da coisa, disse Foucault, mas essa ideia já estava em Freud. Tanto que nos estudos sobre a histeria, ele se refere a proton-pseudos, a primeira mentira histérica, diz Freud. Bom, a primeira mentira histérica é a linguagem, que vem preencher esse vazio, dando origem ao simbólico. Esta primeira mentira cria nos falantes a ilusão de que chegará um momento em que poderão encontrar a verdade, um momento em que a palavra não minta. Daí essa ilusão que alguns vinculados à religião utilizam quando dizem Deus é fiel, porque seria o único que não mente. Obrigada. Silvia, Arnaldo, Eliane, você gostaria de fazer alguma consideração? Ou eu posso passar para a próxima pergunta? Pode passar? Então, agora, por gentileza, abre o microfone da Isabela Santos. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta mais específica à questão da supervisão. Acho que em períodos de formação teórica mais inicial, e mesmo início de clínica, é muito comum que se traga casos para discutir em grupo, porque são os primeiros, e aí vai se dando algum contorno, algum acompanhamento de processo. Mas pouco a pouco eu venho me questionando em que momentos específicos um analista vai buscando a supervisão para os casos. E eu tenho pensado num paralelo do analista na própria posição de analisante, né? Se a gente pensar que o analisante vem para a análise quando o seu sintoma para de funcionar, e então procura o analista para que o conserte, e vai se mantendo alienado da própria questão com todas as resistências, né, sempre deslizando. Eu fico pensando se o que o analista traz para a supervisão não é a própria angústia também, que é justamente quando parece que tem algo que escapa da própria escuta, do próprio olhar, e é preciso convocar um outro, porque aquilo que ele tem não basta. Tenho pensado nessa direção, mas de maneira muito incerta. Queria ouvir um pouco de vocês. A pergunta é aberta para os 3 debatedores. Quem começa? Pois é. Quer começar, Arnaldo? Pode começar. Posso começar? Um jovem analista que eu atendo me dizia numa sessão que quando está atendendo, ele pensa: que diria meu supervisor neste momento? E depois pensa: e que diria meu analista agora? Então, ele não está sozinho na clínica, está acompanhado, aliás, por uma multidão um tanto barulhenta. Porque o supervisor diria uma coisa, segundo ele, o analista diria outra. Isso numa sessão, eu perguntei: e o que diria você? Porque ele é que tem que constituir seu estilo para além das identificações que se repetem na estrutura do nosso dispositivo.
Portanto, trazer a angústia, como você disse, para a supervisão na esperança de que um suposto saber diga o que fazer, e que é um equívoco que alguns supervisores cometem, ou alguns do grupo de supervisão cometem, achando que eles, no lugar, fariam melhor. É uma certa arrogância que todos temos quando criticamos Freud, por exemplo, que teve a honestidade de transmitir seus fracassos. E por isso aprendemos com ele. A angústia se dissipa na medida em que o supervisando separa a sua própria subjetividade da subjetividade do seu analisando. Silvia está sem microfone. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Tinha uma mensagem aqui que meu microfone estava fechado. Bom, eu costumo dizer que a supervisão começa a me dar notícias de estar dando certo, tanto em mim como quando eu sou supervisora, quanto supervisanda, tá? Quando começo a cometer atos falhos. Ou seja, quando eu começo a poder ou ouvir nos meus supervisandos ou em mim o escape de um derivado, de uma percepção, de uma escuta de algo que invadiu a palavra, né? Invadiu o discurso racional, então, esse discurso era só demanda, né? Quando eu levo um caso a um supervisor, demando dele algo, como diz Arnaldo, né? E se eu demando dele algo, mas o meu desejo não aparece, a palavra fica vazia. Por isso é que eu fiz questão de dizer que na supervisão, o relato tipo eu disse, ele disse, não leva a coisa alguma. E a angústia pode ser um sinal, né, Isabela? Assim, a angústia é sempre um sinal. É sempre um sinal de que há de um porvir, né? Há um porvir no analista sobre aquilo que ele está escutando. Aí a supervisão nos ajuda a escolher o que fazer com isso, né? Se vai ser paralisante ou se a gente consegue fazer essa separação, né, na própria análise de preferência e abrir a escuta para o outro. Eu só acredito na neutralidade por essa via. Essa que Arnaldo disse, né? Sobre a gente reconhecer, e não é evitar, é reconhecer e não deixar ir a ato. Eliane? Está tudo dentro dessa questão de relatos mesmo, né? Porque enquanto analista, dentro do set, eu escuto o analisante, e isso que fica do resto do caso, que eu não consigo, a partir do momento que eu saio do set, levar comigo, né, enquanto analista, acho que é o resto, né? A gente vai estar sempre lidando com o resto desse eco que fica para a supervisão. E eu sou solidária, Isabela, porque em muitos momentos também beira a ideia da confusão do que é seu, da sua angústia enquanto sujeito, da sua subjetividade, e quanto aquilo tem a ver com a questão do caso. E em que momento
o supervisor pode vir a ser alguém que também não fica só no lugar da minha demanda, de uma espécie de superego, né? De que eu tenho que me remeter o tempo todo ao supervisor para saber de uma direção de tratamento. Eu fiquei pensando numa espécie de esgotar as possibilidades, né? Até quanto eu aguento esgotar as possibilidades em que essa angústia, ela movimenta a minha escuta, e como a Silvia disse, mas quando ela passa a ter um ponto, que se fosse olhar seria um ponto cego, mas seria uma escuta muda, né? Uma coisa. Então, quando isso começa a ficar dentro de um ruído e patinar, né? Acho que tem uma espécie de alarme interno, de que daí eu não dou conta, né? De que é algo que eu tenho que, como diz a Inés, eu tenho que buscar boas companhias, né? Nesse momento. O que não, e tem também algo da tua dupla, né? Com o seu supervisor. Eu acho que isso também é um outro arranjo, né? Para a gente pensando esse feito de boneca russa mesmo, né? De que eu estou no set com o meu analisante, depois eu saio dali para fazer essa dupla com o supervisor, e que é isso que é vivo na clínica mesmo. Então, acho que quando Freud começa a ser instrumentalizado pelas histéricas, escutando essas histéricas, e que ele troca com Fliss, né, as suas cartas, ele vai também dando para a gente toda uma espécie de caminho, né, de como é que a gente também vai construindo a nossa clínica e a partir de que modo eu vou lidar com essa angústia. Também a escrita vale, eu acho, né, para nós analistas, de como é que você pode escrever, não o caso, mas o que aquilo reverbera em você, o que esse resto fica, que ecos significantes trabalha o seu corpo, né, porque como a gente, todo o nosso corpo, como disse o Arnaldo, né, a gente paga por não ser. E a Clarice dizia, por não ser, eu era. Então, como é que eu vou estar lidando com esses ecos? Não sei se eu respondi, mas foi mais uma ideia de bater bola mesmo, Isabela. Acho que é uma questão interrogante, nos interroga mesmo, né? Quando é? Qual é a hora? Que hora? Acho que ela é um alarme interno, eu diria. Obrigada, Isabela. Vamos agora a palavra para Letícia Álvares, por gentileza. A minha questão é mais em relação à ficção. Eu acredito que, como analisanda, né, ainda não exerço como analista, então, como analisanda, eu sinto que, ao longo da análise, tem um ponto, às vezes, onde a ficção, a construção da ficção para e trava no mesmo ponto. E eu fico me perguntando como seria o manejo do analista, né? Como seria o manejo nesse sentido? Quando a ficção parece, assim, quando aquele sentido, né, parece travar no mesmo ponto e nós não conseguimos, né, nas sessões vão acontecendo, mas não conseguem atravessar, né, esse ponto. Minha pergunta é mais em relação a essa construção mesmo, como é que seria o manejo no caso de algo surgir, sempre a interpretação ficar numa mesma, girando no mesmo ponto. Não sei se eu fui clara, mas essa é a minha questão. Bom, Letícia, me ocorre que a construção ficcional que nós fazemos da nossa própria história em análise, porque a nossa própria história é uma construção fictícia, porque é uma construção a partir de uma referência que temos agora de algo que não temos nem acesso, né? Enfim, mas não é dessa ficção que se trata, eu não chamaria isso que você disse de ficção, eu acho que isso que acontece, que emperra, Freud chamou de compulsão à repetição. Então, o nosso manejo em relação a isso diz respeito, sim, muitas vezes numa espera
onde a repetição pode se romper, isso exige de nós uma certa tolerância, mas não uma tolerância passiva, uma tolerância que facilite, e foi exatamente isso que eu sugeri quando disse qualquer frase pode ser interrompida, escandida, enfim, quer dizer, a intervenção do analista pode ajudar, ele deve, faz parte da nossa obrigação, inclusive, em algum momento fazer com que a repetição, essa repetição da fala se rompa, para que a compulsão à repetição também se construa saídas mais criativas. Entende? Que ela ceda para saídas mais criativas. Isso às vezes leva tempo e exige coragem do analista, mas nunca violência. Essa é a minha opinião. Tudo tem seu tempo. Eu não sei se isso responde, e se colegas querem falar mais um pouco, mas quando eu falei de ficção, eu estava pensando na ficção, de uma outra ficção, né, da ficção do analista que fala do caso. E você pensou na ficção da gente mesmo falando do próprio caso, né? Era isso que eu dizia quando disse neuróticos mentem, não para nós, para si mesmos. Bom, Fiquei aqui pensando no texto do repetir. Fala. Eu fiquei pensando no texto do Freud, do repetir, recordar e elaborar. E quando a Silvia diz que exige paciência, né, do analista, respeitar esse tempo, porque é um tempo interno, né, um tempo que não condiz, a gente sabe, não é um tempo cronológico. E aí eu fiquei pensando, se a gente está no campo da linguagem, e você diz que algo falha, que há um gap na tua construção enquanto analisante, que repertórios passam, né? E que você não os traz. Fiquei pensando um pouco, porque há um repertório que não é um repertório que é seu, né? As palavras são iguais, mas não são. O que é isso em que você esbarra, que não vem um repertório novo, né? E que requer do lado do analista esse lugar de espera. A gente sempre espera, porque não se tira uma palavra, porque não se forja uma palavra para o paciente, ele faz nascer, né? O divã é esse lugar onde as palavras nascem. Nascem as palavras, nasce o sujeito, né? Então, fiquei pensando, se a gente está falando de linguagem, a gente tem um repertório que é seu, está no inacessível, mas que é você que sabe. Bom, só para complementar, Freud concluiu que wiederholen não é reproduzirem, que a repetição não é a reprodução. A pulsão é conservadora e procura reproduzir, segundo Freud, a plena, mítica primeira experiência de satisfação. Mas como nós não temos, nem como psicanalistas e nem na própria subjetividade, acesso à pulsão, nós só teremos acesso à repetição, que é a repetição do representante psíquico da pulsão. E cada vez que repete, produz algo novo, um novo sentido. Quando o ponto é o mesmo, como você disse, sempre no mesmo ponto me fez lembrar do que Nietzsche falava de traçar
entre o eixo biográfico e o eixo bibliográfico a hipotenusa para chegar ao ponto secreto, que é sempre o mesmo. E que na psicanálise esse ponto secreto seria, para Freud, o recalcamento primário, para Lacan, o S1, o significante mestre, que é aquele que não cessa de não se escrever e se repete, porque insiste, mas o que sim se produz a partir desta lógica é um novo sentido. Ou como diziam os espanhóis, tanto vai cántaro al agua que por fim se rompe. Bom, e a água passou e rompeu o tempo, chegamos às 9 da noite, que era um horário combinado para a finalização. Então, pergunto se Silvia, Eliane e Arnaldo gostariam de fazer mais alguma colocação. E não, encerramos. Muito importante debate. Silvia, por favor. Quero só agradecer, foi muito rico, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, queria agradecer a vocês que debateram conosco, não sem antes dizer a Roberta, tudo isso é angústia. Ela não precisa e não deve nos ensurdecer. Obrigada. Bom, eu também quero lhes agradecer e lhes mostrar o lampião de gás, quanta saudade você me traz, que me permitiu ligar a tecnologia com minha infância patagônica. Muito obrigado. Também queria agradecer a todos pela participação, dos colegas, esse diálogo, né, que é tão rico e que nos convocam a sempre reinventar a clínica, né? A psicanálise é clínica viva, que se reinventa, e ela se reinventa por encontros como esse, na minha opinião. Um abraço a todos. Então, muito obrigada, Silvia, Eliane e Arnaldo, aos participantes, a quem fez as perguntas. Uma boa noite, em nome de toda a equipe do CEP. Olha, quase que vou errar de novo. Do Centro de Estudos Psicanalíticos, saúde, cuidem-se. Uma excelente semana a todas e todos. Até o próximo debate ou até a próxima atividade do CEP. Boa noite. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigado. Parabéns. Boa noite. Parabéns a vocês. Obrigada.